Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu vou continuar a falar com vocês um pouquinho no que eu comecei semana passada. Comecei uma série, talvez eu fale algumas semanas ainda no livro de Neemias. E o título que eu dei para essa série foi É Possível Reconstruir. É possível reconstruir. Diga comigo, repete assim: é possível reconstruir. Mais uma vez, é possível reconstruir. Você acredita nisso? Algumas vezes nas nossas vidas é difícil de acreditarmos que é possível reconstruir. Tem momentos que a gente se sente tão quebrado, tem momentos que algumas coisas tão ruins acontecem nas nossas vidas, que a gente olha e a gente pensa, eu acho que dessa vez não vai ser possível reconstruir. Eu acho que dessa vez nem Deus pode fazer alguma coisa. Eu acho que dessa vez, nem com a ajuda sobrenatural de Deus, Deus vai conseguir mover ou fazer alguma coisa. E talvez, enquanto você escuta as pregações, talvez você estava aqui na semana passada e você ouvindo e você pensando, Gui, mas se eu te contasse a minha história, se você soubesse de onde eu vim, o que aconteceu na minha vida, talvez você diria para mim que não sei se é possível reconstruir, não. E algumas vezes é a sensação que nós temos na nossa vida, né? Que não vai ser possível reconstruir. E talvez, deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez sem Deus não seria mesmo possível reconstruirmos em alguns momentos nas nossas vidas e algumas situações nas nossas vidas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, com Deus é possível reconstruirmos, independente do que tenha acontecido na sua vida, independente do passado, independente da história triste que você tenha para me contar. Olha, eu tenho uma história muito triste, mas eu não quero nem ouvir a tua história triste. Eu vim nessa noite para te dizer uma coisa: com Deus é possível reconstruir. Neemias, na verdade, olha só, o povo estava tentando reconstruir já há mais de 100 anos. E tinha visto que não era possível, porque foram desanimados pelos samaritanos, tentaram reconstruir a cidade de Jerusalém, tentaram reconstruir o templo, tentaram inúmeras vezes, tentaram de muitas formas e não estavam conseguindo. E aí então agora Neemias se sente chamado para reconstruir. Mas como reconstruir algo que já tentaram antes e não conseguiram? Já tentaram, já há 100 anos estão tentando, e como é que agora eu vou conseguir? Realmente, sem Deus, talvez não seria possível reconstruir, mas de forma sobrenatural, o que não conseguiram reconstruir em mais de 100 anos, Neemias reconstrói em 52 dias. Então, para começar, eu quero te dizer, é possível, com Deus é possível reconstruir. Talvez pessoas olharam para você, talvez pessoas te disseram, olha, você não vai conseguir, não tem mais jeito, isso aqui não tem como reconstruir, mas com Deus é possível reconstruir, e mais rápido do que você imagina, mais rápido do que você imagina. Quem recebe essa palavra aí? Então eu quero ler com vocês hoje, ainda no capítulo 1 de Neemias, dos versículos 4 até o 11, que diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti.
Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu sei que cada pessoa que chegou aqui foi com um propósito do Senhor. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Eu sei que existem áreas nas nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas, moldadas. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite. Faça a tua vontade, age com liberdade neste lugar. Usa a minha vida como profeta, como boca neste lugar, Pai. Que tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado nos corações, neste lugar, nesta noite. Que haja transformação, que haja mudança, que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor sabe fazer nos corações e nas nossas vidas nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Amém. Neemias, na verdade, ele faz aqui, nós acabamos de ler uma oração que Neemias faz. Neemias está tendo uma conversa com Deus, ele está orando, e essa oração foi colocada aqui para que eu e você pudéssemos aprender alguma coisa com essa oração. A gente sabe da situação, do que está acontecendo na verdade ali naquele momento, como eu falei na semana passada, né? Hanani, irmão de Neemias, chega para ele, conta para ele a situação que o povo de Jerusalém se encontrava, a situação de Jerusalém. A cidade estava destruída, o povo estava vivendo grande miséria, os muros da cidade destruídos. Na verdade, Neemias, os estudiosos acreditam que ele nem conhecia Jerusalém, mas lá era a cidade dos seus pais, lá era a terra dos seus pais. Então, diante daquela notícia que ele ouve, quando Hanani e algumas pessoas chegam ali para ele, contam a situação de Jerusalém, aquilo comove o coração de Neemias de tal forma que ele decide orar, ele fica incomodado com aquilo, ele diz: olha, eu preciso fazer alguma coisa, e ele então vai jejuar, ele então vai orar, ele então vai buscar a Deus para saber o que é que ele deveria fazer diante daquela situação difícil, diante daquela situação, na verdade, impossível, porque já muitos antes dele haviam tentado fazer aquilo que, a princípio, talvez na cabeça dele, naquele momento, passou, ele pensou: puxa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, mas o que é que eu poderia fazer? Já tantos outros tentaram fazer. Não tem como, é impossível, a obra é muito grande, até porque também Neemias estava num momento da sua vida que ele não precisava fazer aquilo, ele era copeiro do rei, ele morava em Suzã, na cidadela de Suzã, e estava tudo certo, ele tinha um bom cargo, ele tinha um cargo de confiança, ele morava num palácio, a vida dele estava tudo ok, ele não precisava sair daquele lugar. Agora chega ali Hanani, seu irmão, e traz a ele uma notícia, e aquela notícia incomoda o coração de Neemias. Ele não sabe o que ele faz, ele não sabe como ele faz, então ele vai orar, então ele vai buscar a Deus, então ele vai falar com Deus o que é que ele deveria fazer, se ele deveria fazer alguma coisa ou não. E aqui a gente tem o relato de uma oração de Neemias, um diálogo de Neemias com Deus, uma conversa, ele aqui ora, ele aqui fala com Deus, e nessa oração aqui, na verdade, tem princípios poderosos que eu e você podemos pegar e aplicar nas nossas vidas, e se nós aplicarmos nas nossas vidas, com certeza podemos ter os resultados que Neemias teve também. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de
Oração. Eu coloquei o título desta mensagem, oração, a maior força da terra. Oração, a maior força da terra. Nos dias que temos vivido, muitas vezes achamos, ou podemos até pensar que a oração não é tão importante assim. Hoje, a tecnologia, o avanço da tecnologia, hoje se você precisa de alguma coisa, você tem dúvida, você não sabe fazer alguma coisa, hoje é tudo tão rápido, hoje você coloca no YouTube alguma coisa que você não sabe, alguém que já descobriu como é que faz, foi lá, gravou, colocou, e aí você aprende com alguém rapidamente. Então, tem muitas pessoas que nos dias de hoje pensam, puxa, não, eu penso que naquele tempo as pessoas precisavam orar mais, hoje a gente tem muitos recursos, hoje a tecnologia nos ajuda, hoje tem muitas coisas, a gente deixa a oração por último, mas na verdade, queridos, não se engane, a oração continua ainda sendo o maior poder nesta terra. Abraham Lincoln disse o seguinte: tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me pela convicção esmagadora de que eu não tinha outra saída. Minha própria sabedoria e a dos que estão ao meu redor pareciam insuficientes para o dia. Olha só, um homem grande, um homem inteligente, um homem sábio e com muitos ao seu redor, alguns dias ele chegava à conclusão que a única saída era ajoelhar-se e pedir a Deus uma saída, ajoelhar-se e pedir a Deus sabedoria, porque tem momentos nas nossas vidas que não existe saída, a verdade é essa. Tem momentos das nossas vidas que nós precisamos de uma sabedoria do alto, fora do normal. Tem momentos das nossas vidas que a gente precisa de um direcionamento de Deus. Tem momentos das nossas vidas que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Tem momentos que não, tem momentos que a gente pode fazer sozinho. É aquilo, você acorda todos os dias e você não precisa que Deus fale para você a cor da camiseta que você deve usar. Se Ele falar, você obedece. Coloca a preta hoje. Vou pôr a preta. Mas se Ele não falar, você escolhe a tua camiseta, você escolhe a calça, você escolhe o jeito que você vai pentear o seu cabelo. Eu vou pentear para trás, hoje eu vou pentear para o lado. E está tudo certo, aquilo que você pode fazer, você faz, mas existem momentos das nossas vidas que nós não podemos. Existem coisas nas nossas vidas que nós não podemos realizar. Existem adversidades nas nossas vidas que nós não temos saída. Nós precisamos buscar de Deus. Deus, o que é que eu faço aqui? Deus, eu preciso de um direcionamento. Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso saber o que é que eu vou fazer agora, porque eu não sei. Eu acho que eu vou morrer. Tem momentos que nós precisamos ouvir de Deus. E na verdade, nos versículos que nós lemos aqui, Neemias ele faz uma oração e ele ora porque ele se encontra com uma situação que ele não podia resolver sozinho. Ele vai orar e ele vai passar tempo com Deus porque ele sabe que sozinho ele não podia, não tinha jeito. Não era uma coisa que ele ia lá e falou, vou fazer um plano aqui, vou lá e vou resolver esse problema. Não era tão simples assim. Ele sabia que ele precisava recorrer a Deus, então ele vai orar. E aí nessa oração de Neemias tem princípios aqui. A gente pode aprender algumas coisas, porque Neemias ele ora de um jeito que tem algumas chaves, tem alguns princípios dentro dessa oração que na verdade a gente vai ver que traz resultado, e muitas vezes a gente fica orando e pedindo para Deus e parece que na nossa vida não acontece nada, Deus não fala com a gente, as coisas não mudam. O que está acontecendo? Neemias orou e Deus deu uma estratégia, Neemias orou e as coisas acontecendo, mas comigo não acontece. Então eu quero olhar com vocês algumas chaves aqui, alguns princípios na oração de Neemias, porque Neemias orou e produziu resultados maravilhosos através da oração, dessa conversa que ele teve com Deus. Primeira coisa que eu coloquei aqui, versículo 5, diz assim, e disse, Neemias falando, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Olha só como Neemias começa falando com Deus. Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele sabe exatamente com quem ele está falando. Ele sabe que ele está falando com um Deus grande.
Ele sabe que ele está falando com um Deus poderoso. Ele sabe que ele está falando com um Deus temível. Ele sabe que ele está falando com um Deus que pode fazer todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele sabe que é um Deus amigo, um Deus próximo, um Deus de perto. E aqui Neemias, ele não está tentando, aqui eu vejo reverência, mas reverência não é no sentido de que a gente não vê aqui palavras, mestre grandioso, não é isso, um Deus distante, mas na verdade aqui a gente vê o que? Neemias, ele sabe exatamente com quem ele está falando, e quando na verdade eu vou orar, eu preciso saber com quem eu estou falando, porque muitas vezes a gente chega diante de Deus, a gente até faz orações bonitas, porque a gente pensa que se orar bonito, eu estou eu estou reverenciando Deus, excelentíssimo Senhor, e não sei nem que eu estou orando, e nem reconheço a grandeza de Deus, e nem sei para quem eu estou orando direito, mas Neemias, ele sabia, ele conhecia Deus, ele está dizendo, olha, eu sei que eu estou falando que é aquele que criou os céus e a terra, eu sei que eu estou falando com aquele que pode mudar a história, eu sei que eu estou falando com aquele que pode fazer o impossível acontecer, de forma simples, ele já chega diante de Deus dizendo, olha, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus temível, o Senhor é um Deus poderoso, e muitas vezes nós estamos diante de Deus e não sabemos diante de quem estamos. Você precisa saber o Deus que você serve. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, porque muitas vezes você não sabe o Deus que você serve. A gente olha os problemas na nossa vida e a gente pensa, o problema é muito grande, mas se você conhecesse o tamanho do seu Deus, o problema na sua vida ficaria menor, porque você diria, puxa, o problema é grande, mas eu sei que o meu Deus é maior do que este problema. Se você conhecesse um pouco melhor do teu Deus e as promessas do teu Deus, você talvez descansaria um pouco mais no teu coração, porque você diria, puxa, eu estou realmente no vale da sombra da morte, mas eu sei que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está comigo, eu não vou morrer, Ele está de mãos dadas comigo, Ele vai sustentar a minha vida. Se você soubesse quem é o seu Deus, talvez um pouco melhor, a sua vida seria tão mais tranquila. Então Neemias, ele começa dizendo, eu sei com quem eu estou falando. Ainda no versículo 5, na parte B, ele diz o seguinte, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Neemias, olha o que ele diz, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Na verdade, olha só, é muito mais fácil nós terceirizarmos, culparmos uma outra pessoa, mas Neemias, ele não faz isso. Ele, na verdade, ele aqui ele exalta Deus, ele louva, ele diz, olha, Deus, eu sei quem o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que tem mandamentos. Ele não culpa Deus da situação que o povo está vivendo. Ele não chega diante de Deus e diz, Deus, como é que pode o Senhor ser um Deus bom, falar que é bom, um Deus de promessas, e olha só a situação de Jerusalém. E na verdade muitas vezes é o que nós fazemos, né? Deus, como é que pode, eu te sirvo, o Senhor, olha a minha situação, olha o que está acontecendo comigo. Ele não faz isso, ele sabe que Deus é um Deus misericordioso, ele sabe que Deus é um Deus bondoso, ele sabe que Deus é um Deus de amor, ele não culpa Deus por aquele povo que está vivendo aquelas coisas, ele não terceiriza, ele não diz, olha Deus, o Senhor é culpado, não, ele não faz nada disso, na verdade ele louva, ele exalta, ele diz, Deus, eu sei quem o Senhor é, eu sei da bondade, eu sei do amor, eu sei que o Senhor é um Deus que cumpre com a tua palavra, o Senhor é um Deus misericordioso, e na verdade muitas vezes é tão difícil de fazermos isso, porque é tão mais fácil colocarmos a culpa numa outra pessoa, e muitas vezes colocamos a culpa até em Deus, daquilo que era responsabilidade nossa. Afinal, o povo estava sofrendo, Jerusalém estava destruída, o templo havia sido destruído, os muros da cidade haviam sido destruídos, e não era culpa de Deus, não era vontade de Deus, não foi Deus que fez aquilo, foi o pecado do povo, foi o coração duro do povo, de
diversas vezes Deus havia tentado falar com o povo através de profetas, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar do caminho, não, olha, vocês vão sofrer por conta disso, mas eles não se arrependeram e sofreram por causa dos erros. Não era culpa de Deus, mas era culpa do povo. E Neemias, ele reconhece isso, ele diz: olha, Deus, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus amoroso. Ele segue no versículo 6 dizendo assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo. Isso me chama a atenção porque ele vai falar: olha, fica atento, Deus, às orações que eu faço, que nós estamos fazendo. E ele fala que essa oração que ele está fazendo é dia e noite. Eu vejo aqui em Neemias alguém que persiste, alguém que continua, alguém que não desiste facilmente. E, na verdade, o ser humano desiste tão fácil. A gente faz uma oração, e se Deus não responde a nossa oração no mesmo dia, ou então, não, eu espero até um dia, eu espero uma semana, vai. E se Deus não responde a nossa oração em uma semana, então a gente pensa que Deus não ouve as orações, a gente pensa que Deus não nos ama, a gente já pensa 1 milhão de coisas porque Deus não nos respondeu na hora que a gente achou que Ele deveria responder. A gente vai ver aqui que Neemias, ele orou, ele jejuou, ele ficou 4 meses buscando a Deus e tentando entender o que era para ele fazer, qual seria a solução, tentando ouvir de Deus uma estratégia, pedindo sabedoria. E na Bíblia é interessante que, se você for reparar, a Bíblia em muitos lugares vai falar sobre tempo. Muitos lugares, quando você vai ler histórias de homens de Deus ali, fala de anos, fala quantos anos ficou. O povo no deserto fala o tempo que ficou no deserto. José, a gente sabe que demorou 13 anos de quando ele recebeu um sonho até ele chegar lá no palácio. A Bíblia, a gente vai ver que fala de tempo. Por que é que fala tanto de tempo? Porque tempo para o ser humano é um grande problema. A gente não gosta de esperar. A gente quer a resposta da nossa oração amanhã. A gente quer que Deus faça na nossa vida amanhã. Se demorar um pouquinho mais, a gente fica indignado com Deus, a gente fica bravo com Deus. Mas Neemias, ele persiste, ele continua orando, ele continua falando com Deus: Deus, enquanto o Senhor não falar, eu vou continuar orando, porque eu preciso de uma estratégia, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, eu não posso ir sozinho, não tem como eu fazer isso aqui sozinho, eu preciso do Senhor. Quando ele persiste, então Deus vem e Deus fala e Deus dá estratégia. E muitas vezes a gente não consegue algumas coisas com Deus porque a gente desiste antes da hora. A gente desiste antes da hora. Nós não somos aprovados no teste do tempo. A gente ora e aí, às vezes a gente até esquece do que a gente orou. Tem coisas que a gente colhe, Deus é tão bondoso e tão generoso, tão misericordioso, que às vezes a gente colhe uma coisa que a gente orou e nem lembra mais que a gente orou, mas Deus não esquece daquilo que a gente orou. Porque a gente é assim, a gente ora, esquece, já não lembra mais, já desistiu de orar porque achou que Deus não vai fazer. Mas Neemias não, ele ora dia e noite, porque ele precisa ouvir Deus, ele precisa de uma saída, ele precisa de uma solução. Agora, Neemias, ele sabia de algo essencial aqui na oração. Ele sabia que a oração dele, a oração do povo, podia ser impedida e não ser ouvida por Deus, por alguns motivos. Você sabia disso? A minha, a sua oração pode ser impedida por alguns motivos. A Bíblia fala sobre isso, oração que não é ouvida. É verdade, Deus não escuta. E às vezes você ora, e a sensação é que a oração não passa do teto, e às vezes não passa do teto mesmo. Neemias, olha o que ele diz: estejam, no versículo 6 e 7, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti.
Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele diz o seguinte: olha, ouve a nossa oração, fique com os ouvidos, com os teus olhos atentos para nós. Mas aí ele vai dizer o seguinte: olha, mas perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado do povo, perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados. Ele sabia que para Deus ouvir as orações, os pecados precisavam ser perdoados. Gui, que loucura isso! Miqueias 3:4 diz assim: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá dele a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Isaías 59:2-3 diz assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então olha só, os meus pecados, os seus pecados impedem, na verdade, de Deus responder. É como se os olhos e os ouvidos de Deus ficassem cobertos para mim e para a sua oração, porque a nossa vida não condiz, a gente vive uma vida toda errada, uma vida que não está alinhada com a palavra de Deus, e a gente ora, e as nossas orações não são respondidas. Neemias, ele sabia disso, ele ora, mas ele diz: Senhor, eu estou aqui, mas olha, perdoa os pecados do povo, perdoa os nossos pecados. Eu sei que tem sujeira debaixo do tapete que a gente precisa limpar, tem coisas que precisam ser resolvidas. Ele confessa os pecados. Às vezes, queridos, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente pede coisas para Deus, mas na verdade a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Parece que a nossa oração não passa do teto do nosso quarto. Sabe por quê? Na verdade, talvez a gente precisa, antes de qualquer coisa, pedir perdão para Deus. Talvez a gente precisa confessar algum pecado. Talvez, antes de tudo, eu e você precisamos nos arrependermos daquilo que talvez fizemos, de um estilo de vida, talvez de pecado, de erros, de iniquidade. Talvez eu e você precisamos chegar para Deus e dizer: olha Deus, eu sei que eu tenho errado aqui e ali, me perdoa. Mas muitas vezes não fazemos isso, a gente vive as nossas vidas de qualquer jeito, a gente vive a nossa vida longe dos princípios da palavra de Deus, e aí a gente entra no nosso quarto e faz uma oração e pensa que, não, agora Deus vai responder as minhas orações, agora Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo para Ele. Mas antes, eu e você precisamos nos arrependermos, antes é necessário confissão, eu e você precisamos confessar os nossos pecados. Aí então, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração, fala conosco. Tem um texto na Bíblia que fala que até que o marido que trata mal a mulher, Deus não ouve as orações. Até isso, que as suas orações são impedidas, não chegam. Aí o cara está orando: homem, eu sou de oração, trata a mulher mal. Deus não ouve tua oração, Deus não escuta tua oração. Aí, acho que Deus não me ama. Não, Ele te ama. Mas primeiro você precisa acertar algumas coisas na sua vida. E Neemias, ele entende isso. Puxa, o povo precisa se arrepender, os pecados precisam ser perdoados, para que então Deus venha e faça uma obra em nosso meio. Agora ele continua dizendo: olha, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Olha só o que Neemias está fazendo. Ele está lembrando Deus de promessa, ele está lembrando Deus de uma palavra que Deus havia dado a Moisés, ele está lembrando Deus de coisas que Deus havia falado. Sim, porque isso aqui é poderoso. O que é que Neemias está fazendo? Oração eficaz, oração que tem efeito, é aquela que
declara as promessas de Deus. Muitas vezes nós oramos e a nossa oração não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós oramos e as nossas orações não têm nada a ver com as promessas de Deus. Muitas vezes nós oramos e as nossas orações não têm nada a ver com a palavra de Deus, mas a gente quer que aconteça na nossa vida. Não, a gente ora e fala, Deus faz isso, mas está tão distante do que a palavra tem para a minha vida e para a sua vida, está tão distante das promessas. Mas Neemias, ele entende uma chave: Deus não contraria a sua palavra. Se Deus deu uma palavra, ele vai cumprir. Então ele chega e fala: Deus, olha, sabe o que o Senhor falou para Moisés? Sabe a palavra, sabe as promessas? Então deixa eu te lembrar de... É como se Deus se esquecesse. Deus não esquece, mas é como se Neemias estivesse dizendo para ele: olha, o Senhor não esquece, mas eu também sei que o Senhor falou. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. A nossa parte a gente vai fazer. O Senhor falou que se o povo se arrependesse, o Senhor falou que se o povo confessasse os pecados, mesmo que o povo tivesse espalhado por todas as partes, o Senhor reuniria novamente, o Senhor faria mais uma vez, o Senhor nos abençoaria de novo. Neemias, ele sabe da palavra, ele sabe o que Deus havia dito, então ele lembra a Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Não tem como, se Deus falou, ele vai cumprir. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Começa a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, esteja alinhado com aquilo que a palavra diz. Agora, muitas pessoas não veem as coisas acontecendo em sua vida, porque o que ela deseja não tem nada a ver com o que Deus deseja para a vida dela. Deus está falando, vai para a direita, e eu estou falando, Deus me abençoa aqui na esquerda. E Deus está dizendo, como é que eu vou te abençoar? Aqui, se a minha vontade é que você esteja aqui. Ah, mas Deus é bonzinho. Não, mas mais do que bonzinho, Ele te ama. E Ele quer o melhor para a sua vida. Ele não vai abençoar aquilo que Ele sabe que não é o melhor para você. Ah, Deus, mas me abençoa. Ah, Deus, mas faz isso, mas faz aquilo. Então aprenda aqui uma chave com o Neemias. Descubra através da oração aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o caminho? É para a direita ou é para a esquerda? Qual é o chamado do Senhor na minha vida? Porque quando você descobre isso e você começa a orar aquilo que Deus colocou no seu coração, meu querido, aí Deus tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso em fazer aquilo que Ele falou no seu coração. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aí não é mais você, agora a responsabilidade está com Ele. Neemias, o que ele faz na oração, ele joga a responsabilidade para Deus. Ele diz, Deus, olha, não tem a ver comigo, o Senhor que falou para Moisés, o Senhor que é um Deus que falou dos mandamentos, não tem nada a ver comigo. Se a gente fizer a nossa parte, o Senhor tem que fazer a sua, porque o Senhor é um Deus que não mente. Vai ter que cumprir, hein, Deus? Aqui é uma chave poderosa. Se você declarar a palavra, a vontade, as promessas de Deus na sua vida, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Sabe qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas nem sabem e nem conhecem. Elas desejam até o contrário do que a palavra diz. Porque não conhece, não sabe, não lê, não sabe das promessas. Eu não sei o que Deus prometeu, então eu não sei. Qualquer coisa serve, uma coisa que veio na minha cabeça serve. Não, agora quando você sabe, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus prometeu. Eu não aceito nada menos de Deus. Aí você briga com Deus sobre Deus, o Senhor falou que é isso que eu viveria. O Senhor tem que fazer isso na minha vida, porque o Senhor não é um Deus que mente, o Senhor não é homem que nem eu, que nem o outro. O Senhor é um Deus fiel e cumpre a tua palavra, então pode começar cumprindo na minha vida. Eu estou esperando aqui, você vai ver que Deus vai começar a cumprir a palavra e as promessas dele na sua vida, pode ter certeza disso. Neemias sabia que Deus tinha um compromisso com sua palavra. Ele não desiste, ele continua orando, ele continua buscando, ele continua tentando, batendo na porta, enquanto ele não tem, enquanto ele não recebe. Uma chave para mim e para você, porque a gente desiste muito fácil, a gente desanima muito fácil, a gente esmorece muito fácil. Deus não vai fazer. O que eu e você precisamos saber é que se Deus falou, Ele vai fazer. A hora, não sei. O jeito, não sei. Quem Ele vai usar,
Não sei. De que forma vai acontecer? Não sei. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer, porque Ele falou e Ele não mente. É nessa confiança que eu e você descansamos os nossos corações e continuamos crendo, continuamos caminhando. E foi isso que Neemias fez. Deus quer, através da oração, te mostrar a solução e te usar para mudar a história. Porque a oração, na verdade, é exatamente isso, é um meio, é um canal de Deus falar com você. Ele quer revelar coisas no seu coração. Agora, como é que Ele vai fazer isso? Como é que Ele vai falar se você não fala com Ele? Às vezes a gente pensa que oração é um negócio que a gente separa um tempo por dia, meia hora, e já, oh Deus, obrigado, dia, noite. E oração é como uma amizade, como um amigo. Você tem um amigo, você passa tempo com o seu amigo por obrigação? Não, isso aí não é amigo, isso aí é, sei lá o que é. Você passa o tempo com o amigo porque você quer estar com o amigo. E aí o que acontece? Se você passa tempo com esse amigo, e mais tempo com esse amigo, e mais tempo com esse amigo, o que acontece? Você se torna mais íntimo desse amigo. E se você se torna mais íntimo desse amigo, você se sente o quê? Mais à vontade. Para quê? Para falar as suas coisas, contar os teus segredos mais profundos. Aí você conta para ele as tuas tristezas, as tuas alegrias, as tuas conquistas, as tuas perdas. E esse amigo, igual, ele vai fazer a mesma coisa com você. Então ele vai começar a contar os segredos mais profundos do coração dele para você. Ele vai começar a revelar algumas coisas para você. Isso é oração. É amizade, é relacionamento. Por muito tempo na igreja nós fomos religiosos, e não que isso seja errado. Por exemplo, uma reunião de oração, não tem nada de errado com uma reunião de oração, mas muitas vezes a gente até entende, aprende errado, porque a gente pensa, puxa, eu vou na reunião de oração da igreja, e aí as pessoas vão na reunião de oração uma vez na semana, 1 hora, e ela ora e ela pensa, paguei minha penitência, eu fui na reunião de oração e eu orei e falei com Jesus, 1 hora, e ela pensa que é isso. Oração não é 1 hora na semana, um dia na semana. A oração é o tempo inteiro. Oração é todo dia da semana. Você acorda de manhã e você... Eu acho engraçado, às vezes eu estou no Instagram vendo as caixinhas de pergunta para um, para outro. Aí eu vejo a resposta, tem gente que pergunta, pode orar no chuveiro, pode orar de qualquer jeito. Pode orar de roupa, sem roupa, no chuveiro, dormindo não dá para orar. Só se for sonâmbulo. Deitado, de pé, de ponta cabeça, jogando bola, você ora em qualquer lugar. Eu entro no carro, eu oro, oh Deus, obrigado por esse dia, eu vou conversando, oh, aquele problema, isso, aquilo. Você está no lugar, você está conversando com ele, é amigo. E aí, o amigo começa a compartilhar alguns segredos com você. O amigo começa a revelar algumas coisas do seu coração. E aí problemas que eram insolúveis, que você olhava e falava assim, não tem saída, o amigo compartilha uma solução. Você fala, uau, eu nunca tinha visto dessa forma. Aí o amigo te dá uma sabedoria para lidar com um problema que você não teria. Vem através do relacionamento, vem através da oração, vem através do tempo que você passa com ele. Na parede de um dos salões do Spurgeon's College, em Londres, estão em letras grandes as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Na verdade, na oração nós conclamamos o poder de Deus. A força da oração é maior que qualquer combinação de poderes controlados pelo homem, pois a oração é o maior meio que o homem tem de recorrer aos recursos infinitos de Deus. Através da oração, Neemias teve nova perspectiva. Através da oração, Neemias ele recebe uma sabedoria para lidar com toda aquela situação. Através da oração, Neemias ele tem respostas, ele consegue enxergar o problema de uma forma que ele não conseguiria enxergar se ele não tivesse orado.
Através da oração, ele recebe uma sabedoria em como falar com o rei. Não era tão simples chegar diante do rei e falar, eu tenho aqui uma missão, eu preciso ir lá 12 anos, eu preciso fazer uma obra de 12 anos, mas daqui 12 anos eu volto. Ele precisava de sabedoria sobrenatural para lidar com tudo isso. Como que eu vou fazer? E foi através da oração que ele conseguiu tudo isso, para que uma obra sobrenatural pudesse acontecer. Foi através da oração. Quanto maior Deus se torna para nós, melhor será a nossa perspectiva da situação e dos problemas que enfrentamos. Não é que os problemas diminuem ou desaparecem, mas quando nós oramos, sabe o que acontece? Deus cresce nas nossas vidas. Não é que Davi chegou diante de Golias e olhou e disse assim, Golias é bem pequenininho. Não, ele não era cego, não. Ele chegou diante de Golias, ele viu o tamanho do gigante. Não é que ele era louco e falou, não, esse gigante, esse homem aí é fraquinho. Não, ele sabia do problema que ele estava enfrentando, mas ele conhecia o Deus que ele servia. E foi exatamente o que ele disse. Ele olhou para o gigante, ele falou, olha, você vem com armas, você vem com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Quando nós oramos, a gente passa a conhecer melhor o nosso Deus. Não é que os problemas desaparecem, mas o que acontece é que diante dos problemas, eu sei o Deus que eu sirvo. O problema é grande, mas o meu Deus é maior. Eu conheço, Gui, eu conheço meu Deus. O médico falou que a doença é terrível. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço meu Deus. Minha esposa falou que o nosso casamento não tem jeito. Não, Gui, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos realizar. A oração nos aproxima de Deus. Quando nós oramos, nós ouvimos a voz de Deus. Deus fala conosco. O louco é que Deus fala de tudo quanto é jeito. Deus não está dentro de uma caixinha. Você lê a Bíblia, Deus começa a falar com você. Cada vez mais Deus começa a falar com você de um monte de jeito. Você sai na rua, você está dirigindo, começa a chover, Deus fala com você. Você olha para o céu, Deus fala com você. Até com o cachorro Deus fala. O cachorro vem dar a patinha para você e Deus fala um negócio no seu coração. Deus fala de tudo quanto é gente, não é coisa de louco não, Deus fala. Deus fala. E sabe o que é mais poderoso? Quando Deus fala, quando nós temos uma palavra, é tudo que nós precisamos para andarmos e caminharmos. Porque quando nós temos uma palavra de Deus, quando Deus falou comigo, quando Deus falou com você, pode demônio aparecer, pode diabo se levantar, pode o inferno inteiro, pode circunstância, pode doença, pode inimigo, pode falar mentira, pode, seja lá o que for. Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Você não estava lá, mas eu ouvi. Deus falou comigo no meu coração. Eu conheço a voz de Deus, Ele falou comigo. Então você está falando para mim que não vai dar certo? O inimigo apareceu na minha frente, o demônio apareceu para mim, eu vou te matar. Não vai, porque Deus falou comigo ontem que eu tenho uma obra para realizar. Deus falou comigo ontem, não, eu ouvi a voz de Deus, Ele falou comigo que eu vou fazer, que eu vou viver, que eu vou realizar. Quando você tem uma palavra, meu amigo, você se torna imparável. Entenda uma coisa: quando o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha. Às vezes a gente trabalha muito e ora pouco. Tenta de todos os jeitos. Se a gente orasse um pouco mais e Deus trabalhasse a nosso favor, a gente iria precisar talvez trabalhar menos, porque a gente iria trabalhar com uma direção, com discernimento, com sabedoria. As coisas fluiriam, as coisas aconteceriam, a gente teria clareza. Agora, quando isso não acontece, a gente bate a cabeça daqui para lá, de lá para cá. A gente anda que nem cego.
Só para finalizar, 2 Crônicas, capítulo 7, de 12 a 16, aqui quando o templo é finalizado, quando Salomão termina de construir o templo do Senhor, e o templo era algo extremamente simbólico para aquele povo, porque a presença de Deus estava no templo. Então para o povo era: agora Deus habita nosso meio, agora Deus está aqui conosco. Quando eles terminam a obra do templo, então Deus vem, Deus fala com Salomão e Deus fala com o povo, e Deus fala algo que é exatamente tudo que nós falamos. Eu quero terminar com esse texto aqui. Ele diz o seguinte: de noite apareceu o Senhor para Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e o quê? E orar, diga de novo, e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Ele fala que as coisas: se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, arrependimento, eu vou ouvir e vou sarar a terra. Se você se arrepender, é o que nós falamos hoje à noite, se você se arrepender, se você orar, se você buscar a Deus, existe restauração para a sua vida, existe restauração para a tua história, existe restauração para a tua casa, em nome de Jesus. É a palavra de Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Creia nisso em nome de Jesus.